A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui com mais uma aula e essa aula é sobre tema de uma pregação, amém? O tema de um sermão ou o tema de uma pregação. Peço para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê seu like, dê seu joinha, faça isso por nós para que o canal possa crescer. Também ative o sino para que você possa ser avisado das nossas postagens no canal. Meu intuito aqui é crescermos juntos, é te ensinar a como montar um esboço de pregação, de um sermão, amém? E aqui nesta aula nós já estudamos na aula passada, sobre os 5 tipos de sermão. Nós vamos agora estudar sobre o tema da pregação, amém? O tema de um sermão. E para não ficar só nas minhas palavras, aqui no livro de Marcos, capítulo de número 4, a epígrafe ou o tema diz assim: Jesus profere a parábola do semeador. Nós vemos que antes de entrar no texto, aqui tem um tema, e o tema é: Jesus profere a parábola do semeador. Então, queridos, se nós formos olhar dentro da Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia, eles têm temas. Os livros da Bíblia Sagrada têm temas. Gênesis é um tema. Gênesis vai falar sobre o quê? Sobre a criação. Gênesis significa criação. Então você entende que Gênesis ele começa a falar da criação. Tem também o livro de Êxodo. E Êxodo simboliza o quê? Saída. Tem o livro também de Números no Antigo Testamento, que por causa do recenseamento da contagem que Moisés ele fez 2 vezes. Tem vários livros da Bíblia, tem Juízes também, que trata o período do juízo de Israel. Tem o livro de Jó, que trata sobre a história de Jó. Atos dos Apóstolos, a qual vem falar sobre aquilo que os apóstolos fizeram. Tem o livro de Romanos, que foi escrito para os romanos, louvado seja o nome do Senhor, para a igreja que estava em Roma. Tem Hebreus, que foi escrito para os hebreus, e Apocalipse também, que é o livro da revelação. Então, por que foi que eu citei aqui os livros da Bíblia? Porque eles têm um tema. Cada livro, na sua entrada, tem o seu tema. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos aqui a importância de um tema. Agora eu te faço uma pergunta: o que é um tema de um sermão? Você sabe o que é um tema de um sermão? Primeiro, querido, o tema de um sermão é a porta de entrada do sermão. É isso mesmo. O tema de um sermão, ele é a porta de entrada do sermão. É por o tema a qual você entra dentro do sermão. É através do tema que dá acesso ao corpo do sermão. Em segundo lugar, o tema de um sermão é o caminho pelo qual o sermão anda. É isso mesmo. O tema, querido, é o caminho pela qual o sermão anda. Ou seja, você dando um tema a um sermão, você vai andar, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por dentro deste tema. Você vai andar, louvar seu nome do Senhor, alinhado com este tema. E em terceiro lugar, o tema de um sermão é o destino final de um sermão. Ou seja, o tema, ele é a porta de entrada, ele é o caminho, mas também é o destino final. Por quê? Porque você não pode fugir do tema. Você não pode sair fora do tema. Então você começa com o tema, passeia com o tema dentro de todo o sermão e finaliza também com o tema. Não tem como você fugir, louvado seja o nome do Senhor, da mensagem a qual você está pregando, da mensagem a qual você está ministrando. Irmãos, a pergunta que fica é: por que eu devo colocar um tema em um sermão? Por que eu devo colocar um tema nas minhas pregações? Irmão, é porque o tema, ele vai te prender na linha de raciocínio. É isso mesmo. O tema, ele nos prende numa linha de raciocínio. Vamos supor,
você vai pregar sobre arrependimento. E você dá o tema assim, 3 passos para o pecador arrependido. 3 passos de um pecador arrependido. Vamos supor, 3 passos de um pecador arrependido. Então você vai andar dentro do sermão com este tema e não vai sair fora deste tema. Você vai se alinhar. Então, você vai andar nessa linha de raciocínio. Mas por que eu devo colocar um tema em um sermão? Em segundo lugar, porque o tema vai trazer claro entendimento para os ouvintes. É isso mesmo, querido. O tema, ele traz um claro entendimento para os ouvintes. Quando você apresentar o tema, aquele tema já vai ficar na mente da igreja. A igreja pode não decorar toda a mensagem, mas eles vão estar na expectativa que você vai falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Amém? E em terceiro lugar, por que, querido, eu e você devemos colocar um tema em um sermão? Porque o tema vai te impedir, em terceiro lugar, porque o tema vai te impedir de fazer uma salada de fruta. É isso mesmo. O tema vai te impedir de fazer uma salada mista. Você já ouviu pregadores que começam no livro de Gênesis, vai parar no livro de Apocalipse, depois volta para Jó, mistura tudo, não tem ligação de uma frase com a outra, de um tópico com o outro, fala muito e muitas das vezes nós não entendemos nada. É isso que dá não colocar temas nas pregações. Irmãos, então, em primeiro lugar, é porque o tema vai te prender na linha de raciocínio, amém? E, em segundo lugar, é porque o tema vai trazer claro entendimento para os ouvintes. E em terceiro lugar, porque o tema vai te impedir de fazer uma salada mista, ou fazer uma salada de fruta. Mas fica mais uma pergunta para os amados e para os queridos irmãos. Como colocar um tema em um sermão? Essa daqui é a pergunta mais essencial. Por que, ou melhor dizendo, como colocar um tema em um sermão? Você vai aprender agora, nesse momento, a colocar um tema em um sermão. Como eu apresentei para os amados irmãos as 5 divisões de um sermão, e eu coloquei o tema em primeiro lugar e o texto em segundo lugar, na primeira aula que eu coloquei no canal. Irmãos, como colocar um tema em um sermão? Primeiro, querido, você pode receber o tema antes do texto. E é isso que Deus faz comigo. Amém? Eu oro, Deus me dá o tema, ou até mesmo lendo, Deus me dá um tema, e eu tenho o tema aqui, aí eu vou ver qual é o texto que se encaixa como tema. Amém? Como eu vou fazer aqui só um exemplo. Vamos supor, Deus me dá o tema. Primeiro, Deus me deu um tema. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí eu vou procurar um texto ou um versículo para encaixar esse tema. Aí Isaías, capítulo 55, versículo 6, se encaixa, entendeu? O tema ali. Entendeu, irmão? Então, para mim ou para você, Deus pode dar o tema antes, mas eu acho mais complicado, mais difícil, amém? E também, em segundo lugar, você pode dar o tema depois do texto, ou seja, você escolhe um texto para ler, um versículo, e você lendo aquele texto, você vai extrair o tema de dentro daquele texto. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a linha de raciocínio do que o texto está falando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos supor, você pode ler o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, por ali, onde a Bíblia fala sobre a construção do templo de Salomão, e você pode dar o tema, a qual eu já tenho essa pregação, 4 atitudes para alcançarmos a vitória. Amém? Porque aquele texto para baixo vai falar sobre as atitudes da pessoa alcançar a vitória. Pois a Bíblia lá na passagem é assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você vê ali que no texto ali já tem várias divisões para o sermão, amém? Então é isso aí, meu amado e meu querido irmão.
o tema de um sermão. O que é o tema de um sermão? Primeiro, é a porta de entrada do sermão. Segundo, é o caminho pelo qual o sermão anda. Em terceiro, é o destino final de um sermão. Por que eu devo colocar um tema em um sermão? Primeiro, porque vai te prender na tua linha de raciocínio. Segundo, porque o tema vai trazer claro entendimento para os ouvintes. E em terceiro, porque o tema vai te impedir de fazer uma salada de fruta. Amém? E como colocar um tema em um sermão? Primeiro, você pode receber o tema antes do texto. Amém? Você pode estar aqui, você está lendo, ou está orando, aí você vem uma frase na tua mente. Você fala assim, 5 motivos para desistir. Aí você vai pesquisar um texto lá, vai ver o texto que vai encaixar esse tema a qual vem na tua mente, entendeu? E você também pode ler o texto, vamos supor. Você pode dar o tema depois do texto. Você escolhe um texto da Bíblia, lê, você extrai o tema dali e é bênção para a glória de Deus. Amém? Espero que eu tenha te ajudado. Espere pelo próximo vídeo, que eu tenho certeza que nós vamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.